Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho nesse domingão, dia 13 de abril de 2025. Hoje a gente tem muitos jogos, mas antes de começar a falar dos jogos desse domingão aqui, eu quero agradecer aqui, fazer um agradecimento às pessoas que me encontram nos estádios aí, principalmente lá no Newton Santos, fala que estão curtindo o meu trabalho. A galera que me manda mensagem também diariamente, eu recebo algumas mensagens, alguns feedbacks falando do meu trabalho, falando aqui do vídeo, que estão gostando das análises, falando que estão lucrando comigo. Então eu fico muito feliz aí pelo feedback de vocês, por estarem confiando e passando essa credibilidade, me dando esse voto aí de confiança, porque eu estou no mercado de apostas esportivas há muitos anos, mas com o canal aqui é um projeto novo, a gente está começando, a gente começou esse ano ainda e está engatinhando ainda, mas graças a Deus vocês estão acolhendo bem aqui o projeto, a gente está sendo muito lucrativo aqui nos nossos resultados, eu estou recebendo um feedback muito bom de vocês, então eu quero agradecer a cada um de vocês aí que manda mensagem, e bora para mais um vídeo aí, nesse domingão com muitos jogos. Vai ser um vídeo bem parecido com o de ontem, que lá nas principais ligas europeias, os principais times estão envolvidos na Champions League, então a gente vai ter um pouco mais de cautela. E aqui no Brasileirão a chapa esquenta, Série A, Série B. Ontem a gente falou mais da Série B, hoje a gente vai falar mais de Série A aqui. Separei 4 ou 5 tips prontas já dos jogos da Série A. Então vamos embora para mais um vídeo, mas antes não esquece de deixar aquele like que eu sempre peço para vocês e se inscreverem no canal também, que é muito importante para ajudar meu trabalho. Então vamos começar já com o jogo de um envolvido aqui nas quartas de final da Champions League, que é o Real Madrid. A gente sempre faz aqui por ordem de horário. Vamos começar lá na Europa, na La Liga, Campeonato Espanhol. Tem o vice-líder Real Madrid, que está a 4 pontos, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Não rolou o jogo do Barça ainda, então o Real Madrid está a 4 pontos atrás do Barcelona. Não pode mais tropeçar, até porque o Barcelona está voando. E o Real Madrid vai encarar o Alavés fora de casa. O primeiro time fora da zona de rebaixamento. Está lutando e vai lutar ali até o final, provavelmente, para não cair para a segunda divisão lá da Espanha. Mas aqui a gente tem uma incógnita. Por quê? O Real Madrid está pagando 1,61 nesse momento por uma vitória seca do Real Madrid contra o Alavés. O Real Madrid, com o time titular, eu pegaria sem pensar 2 vezes. Só que a gente tem que pensar aqui, esperar, ver qual time do Real Madrid vai entrar em campo, porque eles têm um resultado aí de 3-0 contra para virar em cima do Arsenal durante a semana pela Champions League. Perderam na Inglaterra por 3-0 e agora jogando no Santiago Bernabéu vai ter que reverter esse resultado. Muito provavelmente o Real Madrid vai mesclar aí o time com alguns jogadores principais descansando. Mesmo assim, eu ainda acho o Real Madrid bem favorito aqui, mesmo com time misto. Então o ideal aqui pra gente é esperar essa escalação do Real Madrid, mesmo que entre com um time misto, que é o provável. Se estiver jogando bem, se estiver finalizando, conseguindo oportunidade de gol, eu ainda gosto mesmo assim da vitória do Real Madrid. Então vamos esperar a escalação do Real Madrid antes de a gente pegar essa vitória aí contra o Alavés. E aí você que não tem tempo de ficar acompanhando ali para ver a escalação do Real Madrid quando eles postarem, eu vou fazer aquele convite que eu sempre faço para vocês. Estejam lá no meu grupo free, que eu estou sempre antenado a tudo. Eu estou 24 horas ali respirando futebol e qualquer oportunidade, eu vou começar a ver esse jogo do Real Madrid. Se tiver a oportunidade para a gente pegar a vitória, o gol do Real Madrid, eu vou mandar lá no grupo free e o link está na descrição aí. Então quem não está fazendo parte ainda é só clicar que é 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Passando para a Premier League lá na Inglaterra, eu separei um joguinho aqui, 12h30, o jogo do Newcastle e Manchester. Jogo bem difícil aqui. Aqui a gente tem um time que está envolvido, que é o Manchester United. Está envolvido não é na Champions League, mas sim na Liga Europa. Empatou no meio da semana passada com o Lyon jogando na França e agora decide em casa. Como o United está aqui em 13º lugar na Premier League, não tem mais risco de cair e as chances para se classificar para uma competição internacional do ano que vem, da temporada que vem, na verdade, são muito remotas, pode ser que o United poupe alguns jogadores aqui e foque 100% na Liga Europa. Então aqui é mais um time que a gente precisa esperar a escalação. Vejo o Newcastle favorito aqui sim, vem de 3 vitórias consecutivas, ganhou um título, quebrou um jejum de títulos aí esse ano, então tá com moral, tá animado para esse jogo aqui. E além de tudo, o Newcastle tá em 5º lugar, tem o Manchester City ali, tá colado no Chelsea, mesmo número de pontos do Chelsea, ficando atrás apenas por critério de desempate. O City tá logo na cola ali, com um pontinho atrás, em 6º lugar. A 2 pontos atrás tem o Aston Villa, então o Newcastle precisa dessa vitória. Mas eu prefiro aqui a gente fazer aquele feijãozinho com arroz e não pegar a vitória do Newcastle, até porque eu não sei a escalação que o United vai para campo. Então aqui a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 5 gols no jogo, menos de 6 cartões, porque o árbitro que vai apitar a partida tem a média muito baixa de cartões,
e mais de 2 chutes a gol do Newcastle. Prestem bem atenção, não é finalização. Essa linha de finalização aí não vai nem abrir, vai ter que ser chute a gol mesmo. A gente vai pegar mais de 2 chutes a gol do Newcastle. Odd 1,61, para mim tem muito valor. Eu prefiro aqui, já que a gente não sabe a escalação do Manchester United, prefiro fazer esse feijãozinho com arroz aqui mesmo, odd 1,61. Vou recapitular e tá na tela para vocês aí, ó. Intervalo entre 1 a 5 gols, menos de 6 cartões e mais de 2 chutes a gol do Newcastle, que independente do resultado, acredito que vai tomar iniciativa aqui, vai tomar uma atitude para tentar vencer o jogo, e a média de finalizações no gol do Newcastle é alta jogando em casa. E para fechar aqui os jogos da Europa, aqui tem um clássico que eu não deixo de assistir. Eu falo isso lá no Instagram, às vezes dá polêmica, tem gente que concorda, que discorda, porque lá na Itália a gente vai ter simplesmente Lazio e Roma. Para mim, é top 5 dos clássicos de maior rivalidade no mundo inteiro, envolvendo todas as ligas. Eu sei que tem outros lugares aí, tipo Rússia também, que tem clássico lá, Chapecoense na Turquia, Fenerbahçe, Galatasaray também. Mas para mim, Lazio e Roma aqui é a maior rivalidade da Itália, disparado. Não estou falando de mídia, porque tem Inter de Milão e Milan, tem Juventus e Inter de Milão também, mas de rivalidade aqui, porque envolve a cidade aqui. Então, para mim, é top 5 de rivalidade, junto com o Grenal também. Eu sempre incluo o Grenal aí também nessas rivalidades, as maiores que eu acho do mundo. Então, aqui, não tem muito essa de posição, de um tá brigando contra o rebaixamento, o outro tá brigando pelo título. É Lazio e Roma, eu vou sempre fazer uma tip bem parecida aqui, principalmente em cartões, que eu achei uma linha aqui para a gente ter mais de 4 cartões, é muito boa. E a gente vai fazer uma tip pronta aqui. E além disso tudo, de toda essa rivalidade que envolve, já pegar fogo naturalmente. Alguns clubes falam assim que é sempre campeonato à parte, independente da posição da tabela. Isso aqui é um exemplo. Lazio e Roma é sempre um campeonato à parte. E aqui, além disso, a gente tem aqui a Lazio em 6º lugar com 55 pontos, apenas 2 pontos atrás do G4. Então é um jogo que vale muito para a Lazio, que vem numa boa sequência aí. E a Roma também vem numa sequência muito boa, então acho que vai pegar fogo. Dos últimos 5 jogos da Roma, ganhou 4 e empatou o último só. Então a Roma vem muito bem, a Lazio também vem bem. Tá apenas 2 pontos ali atrás da Lazio, tá tudo embolado. Então, misturando aí rivalidade, que os dois estão embolados ali na tabela, buscando uma vaga ainda na Champions League na próxima temporada, acho que vai pegar fogo, não perco por nada esse clássico. E a nossa tip pronta vai ficar assim, de 1 a 4 gols, porque eu vou falar para vocês aqui ó, os últimos 5 confrontos entre eles. 1-0 Lazio, 0-0, 1-0 Lazio, 1-0 Roma e 2-0 Roma. Ou seja, é sempre um golzinho aí, no máximo 2, só um 0-0 que a gente teve aqui, mas como os dois precisam da vitória aqui, acredito que a gente vai estar vendo um golzinho aí nesse jogo sim. Então, nossa tip vai ficar assim, intervalo entre 1 a 4 gols, mais de 4 cartões e mais de 2 cantos no segundo tempo. Esse clássico tem a média muito alta de escanteios no segundo tempo. Isso aqui dá uma odd de 1,57. Não é muito uma odd que a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de trabalhar no mínimo 1,60. Mas para mim, tá o mel aqui, como a gente costuma dizer. Lazio e Roma, odd 1,57. Tá na tela para vocês aí, tipo pré-live já, só para vocês copiarem e colarem. Intervalo entre 1 a 4 gols, pode ser para Roma, pode ser... Eu prefiro a Lazio lá, particularmente. Mas eu conheço muita gente que prefere a Roma lá. Intervalo entre 1 a 4 gols, mais de 4 cartões, porque em todos esses jogos que eu falei aqui para vocês, foi um festival de cartões e mais de 2 cantos no segundo tempo, odd 1,57 nesse clássico italiano. E agora vamos de Brasileirão aí, separei 4 jogos aí pra gente, 3 clássicos nacionais pra gente falar. Então tem muita coisa e tem 4 tips prontas já para vocês aqui. Vamos começar por nada mais nada menos que Grêmio e Flamengo. Polêmico Flamengo aí, cara, que conseguiu perder para o Central Córdoba, primeira participação do Central Córdoba na história da Libertadores, 2-1 dentro do Maracanã, aquele maracanaço aí que eles falam. E depois disso, na verdade antes disso, o presidente lá, o vice de futebol, já tinham falado que a prioridade do Flamengo é o Brasileirão esse ano. Isso daí é uma parada que, pô, eu sei, eu não sou flamenguista, mas eu não concordo nem um pouco. O meu Botafogo ganhou ano passado com um elenco bem inferior a esse do Flamengo hoje. O Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão. Por que com um elenco tão farto assim, de bons jogadores do Flamengo, eles não podem ter a ambição de ganhar uma Libertadores e o Brasileirão? Tem que priorizar o Brasileirão? Então não concorda a torcida, a grande maioria da torcida aí também não concorda, está revoltada, e isso cria uma pressão maior ainda para o Flamengo ir bem no Brasileirão. E agora vai encarar o Grêmio lá na Arena, e agora vai com uma pressão desnecessária. Um jogo que seria normal para o Flamengo, agora passa a ter uma pressão maior.
Mesmo assim, eu não vou pegar resultado a favor do Flamengo aqui, não. Isso não tem nada a ver com clubismo, tá? Até porque quem me conhece aí, quem acompanha meu trabalho, sabe que não tem essa aqui comigo. Mas eu prefiro aqui ir um pouco mais safe. Por quê? Porque o Grêmio, apesar de ser um time em construção ainda, vem de bons resultados aqui, ó. Estreou contra o Atlético Mineiro, mesmo sem jogar bem, mas ganhou de 2-1. Aí tá com 2 vitórias, é o líder do grupo na Sul-Americana. Tudo bem que a Sul-Americana é uma baba aqui também, né? Ganhou do Sportivo Luquenha e no último jogo ganhou do Grau. Nem acompanho esse time aqui, para vocês terem uma noção. Olha que eu vejo futebol do mundo todo aí. Mas acabou perdendo fora de casa para o Ceará. O Flamengo estreou no Maracanã contra o Internacional, empatando, tropeçando. E aí ganhou fora de casa do Deportivo Táchira na Libertadores. Ganhou fora de casa no Barradão também, que é difícil ganhar da Vitória lá. E aí acabou perdendo esse jogo para o Central Córdoba, que eu citei para vocês aqui no Maracanã. E agora chega pressionado lá contra o Grêmio na Arena. Então eu tenho uma tip pronta para esse jogo aqui, da seguinte forma: intervalo entre 1 a 4 gols, mais de 3 cartões no jogo, porque o Ramon abate Abel. A característica dele é segurar o máximo que ele pode no primeiro tempo. Ele não consegue ter muito controle do jogo e acaba distribuindo cartões. Foi ele que apitou a estreia do Botafogo contra o Palmeiras, jogo que foi 0-0. Então aqui nossa aposta vai ficar assim, ó: intervalo entre 1 a 4 gols no jogo todo, mais de 3 cartões também no jogo todo e menos de 5 cartões no primeiro tempo, porque ele tem a característica de segurar os cartões no primeiro tempo. Essa apostinha criada aí dá uma odd de 1,61 e para mim tem muito valor para a gente começar só aquecendo o Brasileirão. Seguindo aqui no mesmo horário, 5h30 no Brasileirão, a gente tem mais 2 times que fazem um clássico, são 2 gigantes do futebol brasileiro, mas que também decepcionaram no meio da semana, cara. O São Paulo e o Cruzeiro. O São Paulo jogando no Morumbi abriu 2-0 contra o Aliança Lima no primeiro tempo e inacreditavelmente permitiu o empate do Aliança Lima, que em todos os jogos da história do Aliança Lima jogando no Brasil tinha perdido todos. O São Paulo abriu 2-0 de vantagem e bizarramente deixou empatar o jogo. A torcida criticou muito. Zubeldia tá balançando lá no São Paulo. E o Cruzeiro, por outro lado, cara, conseguiu fazer pior ainda do que ceder esse empate para a Aliança Lima. O Cruzeiro conseguiu perder para um time de origem indígena lá do Equador, com todo respeito, mas não existe o Cruzeiro perder. O nome do time é Muxuque Runa. Eu nunca tinha visto nenhum jogo desse time e o Cruzeiro conseguiu perder dentro do Mineirão. Antes disso já havia perdido de 3-0, tudo bem que teve erro de arbitragem, mas perdeu de 3-0 do Internacional no Beira-Rio. Perdeu na estreia também, é o lanterna do seu grupo na Sul-Americana, o Cruzeiro. Perdeu para o Santa Fé na estreia. Ganhou na estreia do Brasileirão do Mirassol, mesmo assim tomou gol, ganhou de 2-1. Ou seja, aqui eu quero pegar pelo menos gol. Não confio nesse São Paulo aí, que cede empate para a Aliança Lima, muito menos no Cruzeiro. Então, eu vou pegar aqui um intervalo entre 1 a 3 gols do São Paulo jogando em casa. A zaga do Cruzeiro tem sido uma peneira, tem bons jogadores, cara. O elenco do Cruzeiro é bom, mas só que não encaixou e tá tomando muito gol. Então aqui a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 3 gols do São Paulo e menos de 8 cartões. Quem vai apitar é Rodrigo José Pereira de Lima, que apitou Botafogo Juventude, e nós pegamos o Green com under cartões no jogo. Ele deu apenas 5 cartões, a gente estava com menos de 7 ou menos de 8 também e bateu com facilidade. Acredito que aqui também, mesmo o jogo tendo essa tensão aí de má fase dos 2 times, ele não deu 8 cartões, porque é um árbitro que tem a média baixa de cartões. Então, recapitulando e já botando na tela para vocês aí, o jogo dos times em crise aí, São Paulo e Cruzeiro, intervalo entre 1 a 3 gols do São Paulo e menos de 8 cartões na partida, odd 1,61, é a nossa tip pronta já para esse jogo. 7h30, a gente tem outro clássico do futebol nacional aí, a gente tem o Fluminense que encara o Santos e a gente pode ter Neymar em campo nesse jogo. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele é um provável titular, ou pelo menos escalado lá para a partida, pelo menos para ficar no banco, vai para o jogo, mas agora a gente precisa saber se ele vai ser titular ou não, mas teremos Neymar nos relacionados do Santos, então a casa vai estar cheia lá. Não sei se eu vou nesse jogo, talvez ainda eu possa ir nesse jogo aí. Se eu for, eu vou deixar um bingo lá no grupo free, momentos antes do jogo. Então estejam lá e acompanhem também meus conteúdos lá no Instagram, @RamonScarino, já me segue lá para vocês não perderem nada. Inclusive o bingo pode até ser lá também. Então me sigam no Instagram e entrem no meu grupo free, que aqui vai ter Fluminense e Santos. Aqui, a minha estatística é do Fluminense do Renato Gaúcho. Do Mano Menezes, eu nem gostava de trabalhar em gols no Fluminense do Mano Menezes.
Mas aqui o do Renato Gaúcho já estreou contra o Bragantino, eu estava nesse jogo no Maracanã, teve várias oportunidades de gols, fez 2-1, e no último jogo aqui contra essa baba na Sul-Americana, o Alberto San José, fez 5 gols, sobrou na partida. A Sul-Americana que tem sido uma baba, só o Cruzeiro mesmo que consegue tropeçar. E o Santos aqui estreou contra o Vasco São Januário, tomou 2 gols, perdeu de virada. Contra o Bahia, na Vila Belmiro, o Bahia estava poupando alguns jogadores, mesmo assim o Santos tomou mais 2 gols. Então aqui a gente vai trabalhar, não é resultado, mas a gente vai trabalhar com gols aqui, intervalo de gols a favor do Fluminense. Assim como a gente fez com o São Paulo contra o Cruzeiro, que a gente não confia no São Paulo, mas a zaga do Cruzeiro é uma zaga que toma muitos gols. Aqui é a mesma coisa com o Santos. A gente não confia de pegar uma vitória seca aqui e nem dupla chance a favor do Fluminense, principalmente com o Neymar em campo. Mas acredito que o Fluminense pode estar cravando, sim, de 1-3 gols aqui nesse jogo. Mais de 2 cartões no jogo. Quem apita é Felipe Fernandes de Lima. E mais de 90% dos jogos que ele apitou na temporada passada, ele deu mais de 2 cartões. E a gente também tem Neymar em campo e sempre rola aquela chegada mais firme nele. Então, mais de 2 cartões e mais de 5 finalizações do Santos. Porque com o Neymar ou sem Neymar, é uma linha muito baixa para o Santos finalizar mais de 5 vezes jogando no Maracanã. Seja na Vila, seja no Maracanã também. Linha de 5 finalizações eu acho muito baixa aqui para um time do tamanho do Santos. Então, a nossa equipe pronta vai ficar assim nesse terceiro jogo já, a terceira equipe pronta do Brasileirão. Intervalo entre 1-3 gols do Flu, mais de 2 cartões no jogo e mais de 5 finalizações do Santos. Odd 1,66, a maior odd do Brasileirão até aqui que eu estou compartilhando com vocês. E para fechar o nosso vídeo aí desse domingão e do Brasileirão também, a gente tem um jogo aqui 8h30 entre Galo e Vitória. Provavelmente esse jogo aqui, se eu não me engano, vai ser no Mineirão. E a gente tem uma tip pronta aqui também muito parecida com a tip do São Paulo e a tip do Fluminense. Aqui a gente vai pegar intervalo entre 1-3 gols do Galo, que é um time que está muito over essa temporada com o Cuca. Então acredito que vai estar aí brocando pelo menos de 1-3 gols no time do Vitória, que apesar de ter empatado no meio de semana em 0-0, e o Thiago Carpini fazer um bom trabalho, tem tomado muitos gols aí nos últimos jogos. Vamos pegar aqui então o intervalo entre 1-3 gols do Galo no jogo todo, menos de 8 cartões, porque quem vai apitar é o Davi Lacerda. É um árbitro que eu até gosto, cara. Ele ganhou uma revelação do ano passado na arbitragem. É um árbitro que não dá muitos cartões, sabe controlar bem o jogo. Então vai ser assim, nossa equipe pronta para esse jogo. Intervalo entre 1-3 gols do Galo, menos de 8 cartões pelo árbitro que vai apitar e mais de 4 finalizações do Vitória. Assim como eu falei do Santos, essa linha de mais de 4 finalizações para o Vitória, para mim tem muito valor, porque o Vitória, mesmo jogando fora de casa, tem bons jogadores, puxa contra-ataque, então essa linha de 4 finalizações aqui está muito baixa para Vitória e também dá uma odd de 1,66 já a nossa aposta criada aqui, pronta para esse jogo. 8h30 entre Atlético Mineiro e Vitória, tem tudo para ser um jogão também. Espero que vocês tenham gostado, esse foi o nosso último jogo aí. 4 tips prontas já para vocês copiarem e colarem nesse Brasileirão, que começou daquele jeito, a gente lucrando muito, tanto aqui no vídeo, como as tips ao vivo que eu tenho compartilhado lá no grupo com vocês também. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou deixar o bilhete aí, como eu sempre faço, e sábado e domingo a odd é maior ainda, mas não se esqueçam que esse bilhete é sempre uma tip recreativa, é uma aposta recreativa, não é para vir de stake cheia, valeu? Então tá na tela para vocês aí, que todos nós tenhamos um domingão abençoado e até amanhã.